Salve, salve investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer uma análise do fundo imobiliário de tijolo do segmento de logística, o GALG 11. Atualmente é o único fundo de tijolo do segmento de logística de base 10 e é um fundo muito interessante. Vale muito a pena aí você ficar até o final do vídeo para você entender um pouquinho melhor sobre esse fundo e ver se ele atende os seus critérios de investimento. Antes de continuarmos, peço aí a sua inscrição aqui no canal, você que ainda não é inscrito. Deixe seu like nesse vídeo, deixe seu comentário também se você já investe no GALG 11. Ajude aí no crescimento, sempre deixando seu like e seu comentário. Nesse canal eu sempre procuro falar sobre fundos imobiliários, mostro aqui os meus investimentos, como tem sido a minha trajetória investindo em fundos imobiliários e fiagros. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você também é investidor, então já se inscreva aí no canal para que juntos possamos aí trilhar nossa caminhada rumo à nossa independência financeira. Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. Como eu já mencionei, o GALG 11 atualmente é o único fundo de tijolo do segmento de logística de base 10. No momento que eu gravo esse vídeo, ele está custando aqui R$ 9,07. Então, este aqui é o seu preço atual de negociação. Se observarmos o seu gráfico aqui dos últimos 12 meses, podemos ver que ele subiu bastante. Em meados aqui do mês de abril, ele chegou a custar R$ 8,13, que foi a sua mínima histórica. E de lá para cá, ele já subiu bastante, uma subida aqui de superior a 12%, então uma boa valorização. E ele pode subir ainda mais, porque se pegarmos o gráfico aqui, podemos ver que nos últimos 12 meses, ele estava aqui na faixa dos R$ 9,60 até R$ 9,80. Então ele pode subir aí até essa faixa, especialmente agora com o início da queda da taxa Selic. Então tem sim uma grande possibilidade do GALG 11 se valorizar bastante. Atualmente, o dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 10,84%. Para um fundo desse segmento de tijolo, é um excelente dividend yield. E nos últimos 12 meses, no acumulado, por cada cota, ele pagou aqui 98 centavos. Então, uma boa rentabilidade o GALG 11 tem pagado. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver que seu preço justo é os R$ 9,16. Mas como vimos aqui, está custando R$ 9,07. Então está muito próximo do que seria o seu preço justo. Se observarmos o seu indicador P/VP, podemos notar que está de 0,99. Está sendo negociado no seu preço justo. Lembrando que sempre que um P/VP ele estiver abaixo de 1, quer dizer que o fundo está com desconto proporcional ao valor do P/VP. E se ele estiver acima de 1, quer dizer que ele está com ágio, no caso custando mais caro. Atualmente, o GALG 11 ele tem um patrimônio aqui de 526 milhões de reais, tem um caixa de 1,2 milhões. Além disso, conta aqui com um pouco mais de 58 mil cotistas. Tem uma liquidez média diária superior a 1 milhão de reais. E seu último rendimento anunciado foi aqui no dia 31/7, então ele sempre anuncia no último dia útil de cada mês. Ele vai pagar na próxima semana, no dia 7/8. Então, 5 dias úteis depois, ele realiza o pagamento. Ele vai pagar aqui 8,2 centavos por cada cota. Isso vai corresponder a um rendimento de 0,89%. Como eu mencionei, para um fundo de tijolo do segmento de logística, é uma excelente rentabilidade. Vamos aqui agora, pessoal, conferir o último relatório gerencial do GALG 11. Primeiramente, vamos ver qual é o objetivo desse fundo. A gestora diz o seguinte: ele foi criado com o objetivo de oferir rendimentos mensais aos seus cotistas por meio de investimentos predominantemente em imóveis do segmento logístico e com a finalidade de locação, desde que eles atentem aos seus critérios e à sua política de investimentos. Aqui nós podemos ver que ele tem uma taxa de administração que pode variar entre os 0,95% e até 1,01%. Isso aqui vai depender muito do seu valor patrimonial. Ele tem uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o índice IPCA mais um spread de 6%. Então, se no mês a rentabilidade do fundo conseguir superar IPCA mais 6%, ele irá cobrar-se uma taxa de performance de 20% sobre esse valor que superar. Aqui podemos ver uma comparação que a gestora do GALG 11 fez em relação a outros fundos do mesmo segmento. Tendo como referência aqui o primeiro semestre de 2023, mostra aqui que GALG 11 teve uma rentabilidade de aproximadamente 11%, enquanto os outros fundos do mesmo segmento teve rentabilidades menores, mostrando assim que o GALG 11 foi o fundo de logística que teve a maior rentabilidade, no caso, o melhor dividend yield no primeiro semestre de 2023. Estamos aqui agora no seu demonstrativo de resultados, então podemos ver qual a receita que o fundo teve, as suas despesas
e o valor que ele distribuiu aos seus cotistas. Tirando como referência aqui os últimos 3 meses, nós temos aqui a receita de locação. A receita de locação, pessoal, é o valor contratado de aluguel. Por exemplo, eu moro de aluguel. Eu tenho lá no meu contrato que eu tenho que pagar todos os meses R$ 500. Então essa é a minha receita de locação, assim como o fundo aqui. E nós temos aqui a receita de locação caixa, que foi o valor que o fundo ele realmente recebeu dos seus inquilinos. E essa receita de locação caixa tem alguns meses que ela pode variar. Isso depende muito de algumas questões operacionais, como por exemplo, algum inquilino pode adiantar os aluguéis e assim ter um desconto, entre outras questões. Então essa receita de locação caixa aqui, ela pode oscilar. Então, de modo geral, tirando como referência aqui o mês de junho, nós podemos ver que o GALG 11 teve uma receita de R$ 7.261.000 de receita. Ele teve uma despesa aqui de R$ 2.856.000 e no final das contas ele ficou aqui com uma receita líquida de R$ 4.405.000 e ele distribuiu o valor de R$ 4.713.000. Então nota-se que ele gerou uma receita menor do que o valor que ele realmente distribuiu. Então talvez você se questione, sim, Lucas, mas como é que ele está conseguindo se sustentar se ele está gerando uma receita menor do que ele realmente tem pago? O GALG 11 ele tem algumas reservas acumuladas, como vocês podem ver aqui. E se vocês pegarem aqui o ano de 2023, de janeiro até o mês de junho, nota-se aqui que o GALG 11 ele teve um resultado líquido de R$ 28.388.000 e ele distribuiu no decorrer desse tempo R$ 28.326.000. Então nota-se que no primeiro semestre de 2023 ele conseguiu gerar uma receita um pouco maior do que ele realmente distribuiu. Então tem meses que ele consegue gerar uma receita maior e ele acaba assim fazendo uma reserva para poder distribuir nos meses decorrentes. Aqui nós temos mais algumas informações sobre esse fundo. Aqui mostra a sua alocação dos investimentos. Então, praticamente 97% de todo o seu patrimônio estão investido nos seus imóveis. Ele tem aqui 3% investidos em ativos financeiros, geralmente aí ativos da renda fixa. Notamos também que ele tem aqui 5 imóveis, 5 galpões logísticos. A sua vacância física no momento é totalmente zero. Para quem não sabe o que é vacância física, é a porcentagem dos seus imóveis que estão desocupados, no caso que estão vagos. E a sua vacância financeira também é zero. Vacância financeira é a receita que o fundo, no caso a porcentagem de receita que o fundo está deixando de ganhar por aquelas áreas vagas. Então vacância, tanto física como financeira zero, é muito positivo para o fundo. Descendo aqui nós podemos ver que 100% dos seus contratos são contratos atípicos. Contratos atípicos, para quem não sabe, são contratos com uma duração maior, longa, geralmente aí 3 anos, 4 anos para cima. O que é um ponto também muito positivo para o fundo. Para vocês terem uma ideia, a média dos seus contratos é de 9,16 anos. Então, superior a 9 anos tem a duração ainda dos seus contratos. Um ponto muito positivo. Como eu vou mostrar mais adiante lá para vocês, tem contratos que vão vencer depois de 2040. Outro ponto muito positivo desse fundo é que 100% dos seus aluguéis são reajustados anualmente usando o índice IPCA. Descendo aqui, pessoal, nós podemos ver o mês de reajuste dos seus aluguéis. Nota-se que agora em setembro, já no próximo mês, vai ter um bom reajuste de 39%, que será o reajuste desse imóvel aqui da Souza Cruz, localizada lá no Rio Grande do Sul. E aqui ao lado nós podemos ver a receita por ativo imobiliário. No caso, quais os imóveis que geram as maiores receitas. Se destaca esse primeiro aqui da Souza Cruz, que corresponde a 39%, e esse daqui com 35%, que é a empresa BRF lá em Salvador. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver um resumo dos contratos de cada um dos seus inquilinos. Aqui ele menciona quem é o locatário de cada um dos imóveis. Os tipos de contratos são todos atípicos. O tamanho do imóvel, podemos ver que esta Souza Cruz aqui é o maior, com quase 80 mil metros quadrados. O seu indexador, todos estão indexados ao IPCA, então o reajuste é feito usando ele. E aqui podemos ver o final do contrato. O contrato mais próximo de se vencer é justamente esta Souza Cruz, que vai vencer no mês 9 de 2027, juntamente com esse daqui de Salvador no mês 12 de 2027. Os outros, temos dois aqui que vai vencer lá em 2030
2031 e esse outro aqui que vai vencer em 2048. E aqui ao lado mostra o mês de reajuste de cada um dos seus aluguéis. Então, como eu mencionei, são contratos realmente muito longos. Descendo aqui, nós podemos ver a sua alavancagem. Então, esse fundo ele tem dívidas, assim como a maioria dos fundos de logística atualmente também tem, né? E mais um ponto muito interessante desse fundo é que as suas dívidas, os seus CRIs, eles foram muito bem estruturados, o que minimiza assim eventuais riscos para o fundo no futuro. Por exemplo, vemos muitos fundos aí tendo que vender imóveis ou ter que fazer novas emissões justamente para poder pagar dívidas de alavancagem. Já com o Galg 11 aqui, ele estruturou muito bem as suas dívidas. O fundo atualmente possui 5 imóveis, sendo que 3 deles possuem dívidas emitidas cedendo parte dos seus recebíveis. Todas as alavancagens foram realizadas sem carência de juros ou amortização na estrutura das dívidas. Seus prazos de liquidação coincidem com o vencimento dos seus respectivos contratos de locação. Seus saldos são corrigidos anualmente pelo IPCA do período, assim como os contratos de locação vinculados a elas. Dessa maneira, atualmente, as 3 dívidas existentes no portfólio estão sendo amortizadas mensalmente e estarão 100% liquidadas no fim dos contratos de locação dos seus respectivos imóveis. Então, o que é muito bom, por exemplo, esse imóvel aqui da Souza Cruz, ele vai vencer justamente lá em 2027, como eu havia mencionado para vocês, ó. Da Souza Cruz vence em 2027, juntamente com o TABRF, que também vence lá em 2027. E se vocês vierem aqui, ó, pode-se ver que o da Souza Cruz, a sua dívida vai acabar justamente lá em dezembro de 2026, e a da BRF também. Então o fundo ele vai ficar sem essas duas dívidas, ele só vai ficar com essa outra aqui que ele vai pagar no decorrer do tempo. Então, justamente quando acabar o contrato de locação, é exatamente o mês que vai acabar as dívidas desse fundo. Então, foram dívidas muito bem estruturadas que minimiza eventuais riscos para os seus cotistas. Mas aí talvez você se questione, sim, Lucas, mas suponha que um desses inquilinos aqui deixe os seus imóveis. Isso pode acontecer, é uma possibilidade, né? Nós sabemos que isso é renda variável e envolve riscos. Como foi feito seus contratos? Por exemplo, o da Souza Cruz aqui, que é esse imóvel que vocês estão vendo aí na imagem, aqui, ó, com respeito à multa de rescisão contratual, podemos ver que o inquilino teria que pagar 100% do contrato. Da Souza Cruz, ele teria que continuar pagando até 2027. Ou ele pagava de vez, ou ele pagava parcelado. O Galg 11 não iria ficar no prejuízo. Ele iria receber de qualquer maneira o dinheiro correspondente ao valor do aluguel. E com respeito à BRF de Salvador, acontece a mesma coisa. Vocês podem ver aqui, ó, multa de rescisão contratual. A BRF teria que pagar 100% do contrato. Então, o fundo, pessoal, ele não vai ficar no prejuízo. Como eu mencionei aqui, vocês podem ver a imagem de cada um dos seus imóveis, o seu locatário, né? Temos lá a Souza Cruz, a BRF. Temos essa outra empresa aqui chamada iLict, que é uma empresa que mexe com oxigênio. Então são situações como essa daí que me traz uma certa medida de segurança para que eu possa investir no Galg 11. Atualmente do Galg 11 eu tenho aqui 200 cotas dele, a um preço médio de R$ 8,55 e no momento, como eu já mencionei, está custando R$ 9,07. Então eu estou assim com bom dividend yield com respeito ao meu preço médio atual nele. Se eu descer aqui, vocês podem ver que ele já me pagou no total aqui R$ 69,83, levando em consideração que falta pagar correspondente a esse mês de agosto. Aqui vocês podem ver todo o meu histórico desde que eu comecei a investir nele lá em dezembro, todos os valores que eu já recebi no decorrer desse tempo. Mas e você, também investe no Galg 11? Deixa aí nos comentários se você é cotista dele, quantas cotas que você tem atualmente. Pessoal, eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, que ajuda bastante no crescimento do canal, e até o próximo vídeo.